Qual é o feedback que vocês recebem dos pais aí por meio dessa plataforma? Do desenvolvimento das crianças. Tem vários, mas o mais marcante pra gente foi até de um garoto de Goiânia, né? Se eu não me engano. Esse, assim, foi o mais marcante, porque ele é filho de pais empreendedores, mas ele nunca tinha desenvolvido nada, ou vendido nada, ou feito demonstrado nenhum interesse área, né? De seguir o que os pais fazem, né? No caso, eles têm uma empresa, eu não lembro agora do que era. Era de água. De água, de garrafinha assim. de água. E aí a mãe falou assim, sempre eu chego cansada do trabalho e meu filho começou a pensar que o trabalho era uma coisa chata. No caso, empreender era uma coisa chata, difícil. É que às vezes a criança pensa, né? Tipo, meu pai é empreendedor, tem uma empresa, tem um negócio. E todo dia ele chega em casa, às vezes ele tá irritado com alguma coisa ou algo que não foi legal no dia dele. Aí começa a associar. Né? É o exemplo. Tipo, nossa, esse negócio de empreendedor deve ser muito ruim. Eu não meu quero pai isso pra mim, não. Meu pai volta pra casa triste ou nervoso, às vezes, cansado. Não quero isso, vou seguir outro caminho. Então, é realmente isso do exemplo. E aí, ela contou que ele nunca tinha tido nenhum interesse por nada. Ele começou a assistir os conteúdos da Piper. E aí, do nada, ele teve a ideia de começar a vender coisas na escola, no condomínio. E aí, eu não lembro agora o que foi que ele vendeu. Você lembra? Acho que era alguma coisa de artesanato que ele fazia, não é? Alguma coisa assim. E aí ele tava super feliz porque ele começou a comprar videogame, livros, coisa que ele queria com o dinheirinho dele que ele mesmo fez, né? Com as vendas. Então, tudo isso gera uma autonomia nas crianças, né? Sim. Qual o impacto que vocês percebem dessa autonomia infantil? Legal é que desperta uma coisa que elas não tinham antes, né? De realmente poder fazer várias coisas desde novas. E quanto mais novo você começa a fazer uma habilidade, mais tempo você tem para treinar ela, se desenvolver também. Em um dos episódios, a gente ensina... É que lá dentro da Piper não é aula, né? A gente fala que é episódio. Não são atividades, são desafios. Então, a gente muda toda a nomenclatura. É deixar o mais divertido possível, até o nome das coisas. E aí, em um dos episódios de empreendedorismo, eu conto de quando eu era criança e eu vendia pulseiras. Porque a vida empreendedora nossa, eu acho que a gente demonstra lá na infância, né? Quando a gente tem uma veia. Eu vendi também. Você também? Bastante prata. Parece que a gente já tem uma coisinha ali, mas se ninguém incentiva, você nunca vai descobrir. Talvez você descobre só depois de adulta, né? Então, tem um episódio que eu falo das pulseiras que eu vendia. E aí a gente traz isso de uma forma... por exemplo, o de finanças. Tem uma das aulas uma das séries, é que a finança hoje, ela é tão... É uma trilha, né? É uma trilha tão grande que está dividido em vários temas e vários episódios diferentes, né? E aí, um deles é sobre o baú de tesouro da família, que é o salário que os pais recebem. Então, a gente traz o salário como se fosse um baú de tesouro. Aí tem os piratas, que estão tentando descobrir aquele tesouro. E aí, a gente mostra que não pode gastar tudo de uma vez, que tem que fazer todo o planejamento orçamentário. Então, a gente ensina isso. Lógico, a gente muda as palavras para ficar mais divertido, mas é assim. Enfim, ensinar com empreendedorismo é agir com criatividade. É ensinar as crianças a agirem com criatividade, né? Total. E dentro da plataforma, quais são os temas que eles mais procuram? Empreendedorismo, inglês, você está falando que está lançando ciências. Quais são os temas preferidos? Ciências foi um tema muito pedido. Como desenhar é um dos que eles mais gostam. Lá tem aulas de como desenhar os personagens das Aventuras de Mike. Aí tem versão... igual esse aqui do livro. E tem a versão anime também, né? Que é do desenho mais japonês, assim. Tem como ser youtuber? Tem como ser youtuber. Eles também amam esse módulo. E o escrita criativa. O escrita criativa é tudo que a gente aprendeu para escrever a série As Aventuras de Mike. Então, a gente coloca como escrever uma boa história. Como montar e criar os seus personagens de um jeito legal. Colocando características nele, personalidade, como fazer um plot twist, ou seja, uma reviravolta na história para chamar a atenção das pessoas. Então, esses são os preferidos. E como ensinar tudo isso com humor e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade? A gente tem pedagoga, né? A gente tem o pessoal que desenvolve esse conteúdo, mas eu acho que tem um feeling já
de tantos anos que a gente trabalha com isso, quando a gente começou em 2011, as crianças sempre acompanhavam a gente. Antes não era nosso foco, tipo, a gente nunca falou, vou criar conteúdo para criança. Na verdade, foi acontecendo, a gente foi descobrindo que as crianças gostavam e a gente foi criando esse carinho pelo universo infantil, né? Então, é uma baita responsabilidade, mas como fazer isso é voltando na infância, é tendo muito a infância ligada na gente. Eu acho que a gente tem essa facilidade, né? Acho que até você ouvindo a gente falar, a gente tem um jeito meio infantil, não tem? Não. Vocês são divertidos, vocês são leves, né? A gente tenta lembrar como que eu pensava aos 10 anos. E aí a gente puxa muito isso para criar qualquer coisa que a gente vai criar. Como eu pensava, como eu agia, e aí tenta lembrar.